12 de junho foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E para falar sobre os desafios de erradicar essa realidade no Brasil, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, ministro Evandro Valadão. Ministro, seja bem-vindo à Revista TST. Muito obrigada pela presença. Luana, eu que agradeço a oportunidade de estar presente no Revista TST para falar desse importante tema. Ministro, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios informa que havia 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Brasil em situação de trabalho infantil em 2019. Existe um perfil específico da criança e do adolescente vítima dessa realidade no país? Sim, Luana. Na verdade, são 160 milhões de crianças no mundo em situação de trabalho infantil e esse número que você relata, mais de 1 milhão de crianças no Brasil, é um número, na verdade, inaceitável, né? Nós somos um país desigual, né? A imensa desigualdade social, econômica, isso dificulta certamente o combate à erradicação do trabalho infantil. O TST, desde 2012, criou o seu programa, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, que tem uma das suas missões alertar a sociedade brasileira para esse grave mal. Então, um dos nossos objetivos é efetivamente campanhas esclarecedoras sobre essa situação, porque ainda há grandes mitos, como, por exemplo, o trabalho não faz mal, eu quando criança trabalhei e hoje sou uma pessoa formada, enfim, é melhor trabalhar do que roubar, são grandes mitos que devem ser desmistificados, porque efetivamente existe de uma criança em tenra idade o trabalho é um ato de crueldade. A criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa sonhar, precisa ter uma educação de qualidade para que no futuro ela seja uma pessoa apta a ingressar no mercado de trabalho e ser uma pessoa socialmente e psicologicamente equilibrada. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer um trabalho conjunto com as comunidades, com as escolas, poder público, os cidadãos, efetivamente para combater e erradicar, quem sabe, em tempo prioritário, em tempo breve, o trabalho infantil. Ministro, quais são as piores formas de trabalho infantil no Brasil? A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho exemplifica. Pode ser que algumas pessoas pensem que ainda não existe, mas ainda existe, por exemplo, o trabalho escravo, efetivamente escravo. Também o trabalho análogo à escravidão. A servidão de crianças, né, é uma realidade ainda no mundo, em que os pais se endividam em determinadas sociedades, né, e para pagar as suas dívidas entregam as suas crianças para o trabalho, para aquele que é o credor dessas dívidas. Então, o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão é uma das piores formas de trabalho infantil, como também, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, a exploração sexual de crianças, né? E nos rincões do país, vemos relatos na Amazônia, né, em outros lugares, de exploração efetiva de nossas crianças, a exploração sexual. A entrada de nossas crianças no mundo das drogas, na comercialização de drogas, é também uma das piores formas de trabalho infantil e que, infelizmente, existe. Todos os trabalhos que são degradantes, né, que importam prejuízo à saúde física, mental e emocional de uma criança, é efetivamente uma pior forma, uma forma de precarização do trabalho, da condição dessa criança como pessoa humana. Com certeza, ministro. E hoje, quais são os maiores obstáculos no combate ao trabalho infantil no país? Bom, nós temos uma rede de proteção, né? Na verdade, a escola está nessa rede de proteção, a assistência social do país, enfim, os órgãos destinados à assistência social, os conselhos tutelares. Então, há, na verdade, uma grande rede de proteção. Mas essa rede de proteção precisa ser efetiva nos municípios, nos estados e na própria União, né? É necessário, então, que esses órgãos eles estejam efetivamente integrados, coordenados para o combate ao trabalho infantil. Me parece que o grande obstáculo hoje é essa integração efetiva, coordenada dessa rede de proteção, né?
me parece que a escola também é necessário, sempre digo isso, o ensino integral. É fundamental que as nossas crianças, ainda mais as crianças em vulnerabilidade, estejam o dia todo na escola, né? Não só para o aprendizado das matérias efetivas do ensino fundamental, mas também para o aprendizado de coisas relacionadas como a saúde, cuidado à saúde, as questões relacionadas à convivência social. Então, me parece que a escola em tempo integral é uma exigência efetiva e que pode ajudar nesse do combate ao trabalho infantil. Também o Instituto da Renda Mínima. O Brasil precisa discutir a renda mínima, uma renda condizente e destinada aos pais de famílias em vulnerabilidade, para que esses não exijam o trabalho de seus filhos para a complementação da renda familiar. Então, penso também que o Bolsa Família já é um caminho, mas precisamos efetivamente de políticas públicas que incentivem os pais a levarem seus filhos para as escolas. Ministro, quais ações a Justiça do Trabalho tem colocado em prática para mudar essa realidade? Sim, nós estamos trabalhando constantemente. Como eu disse no início, temos o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, criado em 2012, e a partir de 2012 temos os grupos, o Grupo Nacional e os grupos regionais de juízes, né, e servidores que atuam nesse programa. Uma das nossas ações é efetivamente a de conscientização. Então, temos fortes programas de conscientização, como a do dia 12, em que fizemos campanhas, né, para o esclarecimento, né. Nessa campanha, nós tentamos desmistificar essas falas, esses mitos que ainda, infelizmente, ouvimos, de que o trabalho não faz mal, que é melhor trabalhar do que roubar. Há dados estatísticos que demonstram que o trabalho infantil, por exemplo, leva em grande número a acidentes de trabalho, acidentes domésticos, né, acidente nas empresas em que empregam, infelizmente, e às vezes de forma precária, sem a anotação da carteira de trabalho, jovens e adolescentes. Então é importante essa conscientização. O Instituto do Trabalho também atua efetivamente em programas de combate ao trabalho infantil. Temos programas muito interessantes, como o projeto Pescar, no Rio Grande do Sul, em que esses jovens eles são capacitados na Justiça do Trabalho, nas dependências da Justiça do Trabalho para o mercado de trabalho, como jovem aprendiz, né, em convênio com empresas, com o Ministério Público do Trabalho. Temos os projetos no Pará, onde a desembargadora Zuíra desenvolve um trabalho fantástico de conscientização nas escolas públicas. Enfim, temos no Espírito Santo o projeto Feira Livre, Feira Sem o Trabalho Infantil, em que magistrados e servidores percorrem as feiras esclarecendo sobre os malefícios do trabalho infantil. E nós sabemos que muitas crianças trabalham nas feiras, né, de alimentos nas cidades, e esse trabalho é realizado no município de Vitória. Enfim, temos várias ações em vários estados onde a Justiça do Trabalho está presente de efetivo combate à prática do trabalho infantil. São ações de extrema importância. Sem dúvida. Como que a sociedade pode se engajar no combate ao trabalho infantil também? A sociedade tem um papel fundamental, porque pode pressionar o poder público a que medidas efetivas e concretas, né, sejam adotadas. É necessário que essa rede de proteção esteja sempre ativa, presente, coordenada, os conselhos tutelares também. Então, a sociedade ela é importante, primeiro, na conscientização, na divulgação, na conversa entre amigos, entre colegas de trabalho, entre pessoas, de que não se deve mais, não se pode mais aceitar o trabalho infantil e as formas de precarização desse trabalho infantil e a violência, às vezes, empregada relacionada às nossas crianças. Então, é importante que a sociedade esteja atenta, que denuncie quando efetivamente encontrar uma criança em situação de vulnerabilidade. Temos o Disque 100,
temos conselhos tutelares, enfim, é importante essa denúncia. E eu sempre digo, na dúvida, denuncie. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação no nosso programa mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar um pouquinho mais sobre o combate e erradicação do trabalho infantil no nosso país. Obrigado.